e também amigos que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. E nós chegamos à mensagem de número 32, que tem por título: O Rei desceu do céu para fazer a vontade do Pai. Amém. A leitura bíblica é Mateus 12, de versículos de 33 a 50, e João, capítulo 6, do versículo 38 até 40. Queridos irmãos, nós estamos vendo tantas preciosidades da palavra de Deus. Nós temos visto, irmãos, que Deus não tem uma preocupação de nos dar apenas conhecimento bíblico. E tudo que nós estamos lendo, tudo que nós estamos recebendo de revelação do livro de Mateus é para a nossa aplicação. E, de fato, é algo que está acontecendo conosco. Nós somos alertados para nós nunca deixarmos de ter um espírito humilde, um espírito arrependido, e sempre buscando em Deus a nossa força e poder para servi-lo, e principalmente cultivar dentro de nós um amor reverente pela palavra de Deus. Porque é com esse espírito humilde, com esse espírito coração quebrantado, é que nós recebemos a palavra de Deus com toda reverência, todo amor e todo apreço. E a palavra que nós recebemos e nós obedecemos sem praticar, essa mesma palavra faz a obra de Deus. Amém. Portanto, estamos muito alegres porque aquilo que nós estamos falando está acontecendo no nosso meio. Amém. E o livro de Mateus, desde capítulos 8, 9, o Senhor tem curado, nos curado de todas as enfermidades, porque Deus quer nos convocar como trabalhadores para a seara. E no final do capítulo 9, Jesus então mostrou qual é a maneira de fazer a operação para a pregação do Evangelho do Reino, percorrendo todas as cidades e todos os povoados e todas as aldeias. Então, portanto, irmãos, nosso lema, irmão, de um lado, edificamos a igreja do Senhor, com as nossas reuniões, com os serviços com excelência em cada igreja, mas por outro lado nós saímos às ruas para pregar o Evangelho, para resgatar as pessoas que tanto precisam, de serem salvas, resgatadas debaixo da escravidão de Satanás. E nos capítulos 10, e 11, capítulo 10, Jesus então escolhe os 12 discípulos e envia os como 12 apóstolos, dando-lhes instruções e dizendo-lhes que não precisam se preocupar com o que fazer, o que falar, porque Deus fará toda a obra. Amém. Uma vez que Deus tenha algum canal aqui na terra, algum homem que obedeça a sua palavra, e obedeça as suas instruções, a obra de Deus é feita por meio desses homens. Amém. E no final, irmão, nós vimos no capítulo 11, que o próprio Jesus, depois de enviado os 12, ele não ficou parado, não ficou no seu escritório, não ficou no seu gabinete, mas ele saiu logo para pregar o Evangelho. Amém. E em seguida, no registro ainda do capítulo 11, mostra João Batista que havia trabalhado de uma maneira incansável no deserto. Ele era aquele que clamava com voz alta, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ele mesmo testemunhou sobre a vinda de Jesus. Ele viu o Espírito como uma pomba descendo sobre ele, e uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele foi testemunha ocular disso, mas ele chegou a duvidar de Jesus, se era ele o Cristo,
o Messias, aquele que havia de vir, ou João Batista haveria de esperar outro? Na verdade, João Batista, né, já deveria parar de esperar, porque ele já veio, quando ele batizou a Jesus, quando seus 2 discípulos seguiram a Jesus, era um momento também dele seguir a Jesus e encerrar o seu ministério, mas não o fez. O que aconteceu? Então criou uma nova religião, uma coisa já sem a direção de Deus, sem a direção do Espírito. E a partir daí, irmãos, ele deixou de trabalhar no descanso de Deus. Então, esse contexto todo, ele vai nos norteando por todo o livro de Mateus. Nós precisamos, irmãos, aprender a trabalhar no descanso de Deus. Não formar a nossa própria religião, a nossa própria maneira de trabalhar. Depois de algum tempo, nós temos os nossos discípulos, a nossa maneira de fazer as coisas diferentemente de Deus, e chegamos até a duvidar de Deus, duvidar de Jesus, né, até nos queixarmos, né, do próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, tudo isso são sinais e sintomas quando nós saímos, irmãos, debaixo da direção do Espírito. Por isso, eu tenho, né, falado para os que cooperam comigo, vamos tomar muito cuidado, nunca saímos da presença do Senhor, nunca saímos da direção do Espírito para formar a nossa própria religião, né? andar a nossa própria maneira. Não, nós sempre dependemos do Espírito. E aquele, irmãos, que anda, né, pelo Espírito, o jugo, né, dele é suave. Por quê? Porque ele recebe o convite de Jesus para tomar o seu lugar ao lado de Jesus, para tomar o seu jugo. Então, graças ao Senhor por tudo isso, nós podemos aplicar na nossa vida, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se tem alguém aqui cansado de servir ao Senhor, sobrecarregado, não é isso? É porque não está trabalhando no descanso. Então o Senhor está convidando você nessa conferência a ser aliviado de sua carga, da sua sobrecarga, não é isso? Rapidamente vamos nos arrepender. Se eu fosse João Batista nessa hora, irmãos, eu me arrependeria rapidamente, não é? Para poder humilhar-me diante do Senhor e começar do zero, irmãos. É melhor fazer isso, nos arrepender, começar do zero, tem espírito arrependido, e o Senhor tem caminho ainda comigo. Mas se eu insistir no meu caminho, Deus não tem caminho, né, comigo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, enquanto João Batista no deserto, cheio do Espírito Santo, irmãos, ele gritava, ele clamava, ele fazia de tudo, mas ele não se cansava. Mas agora no cárcere ele estava cansado, sobrecarregado, sem fazer nada, mas está cansado. Irmão, não é assim? Quando vocês, comportadores, vão para a rua, na direção do Espírito, sob o poder do Espírito Santo, não se cansam. Trabalham, não se cansam. Mas o dia que sair, né, da direção do Espírito, vocês vão trabalhar e cansar. Por isso, irmãos, vamos tomar o jugo do Senhor. Aí então, no capítulo 12, o Senhor nos mostra, falamos ontem, né, na mensagem anterior, para quem ouve a transmissão, é uma semana anterior, e então nós vimos que o Senhor é o Senhor do sábado. O sábado não foi criado meramente como preceito religioso para nós cumprirmos. O sábado, o homem não foi feito, né, para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Porque o homem foi criado no final do 6º dia, e no 7º dia Deus descansou das suas obras. Portanto, o homem foi criado para entrar no descanso de Deus. Deus nunca exigiu que o homem cumprisse, né, todas as exigências da lei pelo seu próprio esforço. Deus sempre quis que o homem, não é isso, estivesse aberto para receber misericórdia de Deus, receber graça de Deus,
para que o próprio Deus no homem possa cumprir as suas exigências. Esse é o motivo, esse é o objetivo pelo qual Deus fez o homem. Portanto, irmãos, o sábado, né, foi feito para o descanso do homem. Só que os judeus, os líderes judeus não entenderam, passaram a perseguir Jesus, passaram até a conspirar contra a vida de Jesus. Nós vimos isso no versículo 14, não é isso? Então, nesse momento, Jesus se retira. Irmãos, é nesse momento que a rejeição, né, por parte dos líderes judeus estava chegando no ponto máximo. Jesus então se retira, mas mesmo assim, Jesus não esmaga a cana quebrada, mesmo assim ele não apaga a torcida, né, ou o pavio, né, que fumega, que solta fumaça. Ele ainda espera que o homem tenha oportunidade de se arrepender. Por isso, irmãos, né, Hebreus capítulo 1 fala que Deus não deu nenhuma chance de arrependimento para os anjos que caíram, mas para os filhos de Abraão, para os descendentes de Abraão, Deus dá sempre uma outra oportunidade para se arrepender. Portanto, irmãos, quem estiver nos ouvindo essa mensagem, se tem alguma coisa que não está bem com você, não insista no erro, não se justifique, se arrependa imediatamente. Esse é o nosso melhor caminho, porque no final, irmãos, a justiça triunfará. A justiça triunfará. Agora nós então chegamos em versículo 22, tá? Então, a partir do versículo 22 até o versículo 32, aqui fala que a rejeição por parte dos judeus chegou a um ponto máximo, chegou a um clímax, né? E vou ler aqui. Então lhe trouxeram endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Irmãos, Jesus, né, vendo um cego. O que é um cego? Um cego é alguém destituído de visão. Não consegue ver o próprio, não consegue ver a Deus, não consegue ver a obra de Deus, não é isso? E que é um mudo. Um mudo é alguém que é incapaz de falar as coisas de Deus. Irmãos, todos nós éramos assim, nós éramos cegos, não conseguimos enxergar nada das coisas de Deus e nós éramos mudos. Nós falamos de futebol, falamos de tudo, mas não sabíamos falar das coisas de Deus. Nós éramos mudos, né? Aleluia, mas graças a Deus em 1 Coríntios 12, não é isso? Hein? O que fala 1 Coríntios 12? Ah, vocês não sabem. Não. Vamos lá, 1 Coríntios 12. Versículo 1 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Pois vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então nós que éramos mudos, porque éramos guiados pelos ídolos mudos, nós um dia encontramos a Jesus e nós recebemos o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, irmãos, curou a nossa mudez. Nós passamos a abrir a nossa boca e dizer: Senhor Jesus, ou Jesus é o Senhor, né? Então, irmãos, vamos usar mais essa boca para falar: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Declarar que Jesus é o nosso Senhor.
Aí toda a multidão se admirava e dizia: é porventura o filho de Davi? Irmãos, quando os judeus declaram que alguém é filho de Davi, sabe o que ele está declarando? Ele está declarando que ele é o Messias, ele é o Cristo, porque só Cristo tinha esse título, tá? Então, você pode dar uma olhada, vamos dar uma olhada em Marcos 12, livro de Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 35. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Quer dizer, então é do conhecimento dos judeus que Cristo é filho de Davi. Tá? Esse é o título específico para Cristo. Lucas 1:32. Lucas 1:32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então os judeus estavam aguardando a chegada desse filho de Davi, que vai tomar o trono de Davi e reinará para sempre. Só que mal sabem eles que Jesus já veio e estava de frente a eles, e eles estavam rejeitando, né? E estavam se opondo. Tá? Então, alguns reconheceram, mas os fariseus, versículo 24, voltando para Mateus 12, versículo 24, mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos maioral dos demônios. Irmãos, aqui chegou ao clímax da rejeição. Por quê? Porque Belzebu significa o Senhor das moscas. O Senhor das moscas é o nome do Deus de Ecrom, segundo o livro dos Reis, capítulo 1, versículo 2. Dá uma olhada. O segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide consultai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Quer dizer, em vez de Acasias consultar o Senhor, foi consultar o Senhor das moscas, tá? O Deus, nome do Deus de Ecrom, tá? Os judeus mudaram esse nome para Baal-zebel, que significa o Senhor da esterqueira, ou o depósito, o Senhor do depósito do esterco, termo usado para o maioral dos demônios, né? Está aqui Mateus 12, 24 e também Mateus 12, 27. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso vós mesmos serão os vossos eles mesmos serão os vossos juízes. Irmãos, primeiro vamos chegar... então esse insulto é um insulto extremo, tá? Tanto é que, né, o Senhor falou que essa blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, tá? Isso está no versículo 31, né? Então, aqui no versículo, eu pulei um versículo aqui, né? Jesus, versículo 25 e 26. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse:
Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Irmãos, um reino dividido não subsiste. Tá? Então, se os judeus falavam que Jesus estava expulsando os demônios pelo maioral dos demônios, então esse reino não vai subsistir. Então não se pode, né, usar um expulsando o outro do mesmo reino. Tá? Então Jesus queria mostrar a importância da unidade de um reino. Então eu vou usar isso para o lado positivo. Irmão, nós estamos no reino de Deus, estamos no reino dos céus. Aqui, irmãos, nós temos que cuidar para nunca haver divisão entre nós. Se nós começarmos a nos dividir, um lutar contra outro, nós vamos nos acabar logo, tá? Então, vamos, por exemplo, em 1 Coríntios 12, 25, na distribuição dos membros do corpo, das funções do membro do corpo, né? Aqui Paulo já falava, 1 Coríntios 12, né? Eu vou ler 24 primeiro. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Por isso, irmãos, nesse tempo de Apocalipse, Deus não vai tolerar divisão entre nós. Então, quando você olha para outro irmão, se você tem algum problema contra ele, irmãos, é bom a gente resolver logo. Não se pode permitir continuar entre nós qualquer raiz de divisão, porque havendo divisão, o reino não subsiste. Nós precisamos ser, irmãos, nós precisamos orar uns pelos outros. Não um criticar o outro. Não um falar mal do outro. Vamos, né, cuidar um do outro. Vamos suportar-nos em amor uns aos outros. Se houver alguma coisa, vamos aprender a perdoar uns aos outros. Assim o reino permanecerá unido. Um reino unido, irmãos, vai durar para sempre. Tá? Então, esse é um ponto que eu queria falar, né? E também, né, outro versículo está em Romanos 16. Paulo é muito sério com relação a isso. Romanos 16, versículos 17 e 18. O que ele fala? Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Irmãos, qualquer outro tipo de problema, Paulo, né, não fala com tanta ênfase. Mas, irmão, ele fala, noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina ou ensinamento que aprendestes, afastai-vos deles. Se houver alguém promovendo divisão entre nós, nós devemos nos afastar dele. Tá? Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Portanto, irmãos, vamos cuidar bem dessa questão da divisão entre nós, tá? Tolera-se, né, muitas coisas, mas não a divisão no corpo. Vamos cuidar, tá? Vamos orar uns em favor dos outros. E aqui no versículo 27, voltando para Mateus, né? Mateus 12, né? Versículo 27.
Aqui fala assim, versículo 27 fala: se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Esse versículo está difícil de entender, né? Quem são os filhos dos judeus que expulsavam, né? Então, quero mostrar para vocês em Atos 16 que os judeus naquela época já havia prática de exorcismo, tá? Naquele tempo. Atos 16, versículo 13, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possesso de espíritos malignos, dizendo isso: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, eram assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Irmãos, isso é para mostrar que naquela época já se havia essa prática de alguns judeus praticando exorcismo, tá? Então, e Jesus então questionou sobre qual autoridade exerciam essa prática. E Jesus já, eu vou ler uma nota, eu vou ler uma nota de King James atualizada aqui, tá? Então, isso que eu estou lendo é dessa nota. Naquela época, os judeus já praticavam exorcismo e Jesus questionou sobre qual autoridade exerciam essa prática. Jesus já havia vencido Satanás em seus 40 dias no deserto, na tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, e agora estava invadindo o reino do maligno. Quando ele prega o evangelho do reino, já está invadindo o reino do maligno. Isso em 1 João capítulo 3, versículo 8. Dá uma olhada. É a sugestão dessa nota, né? Vamos dar uma olhada, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para quê? Para destruir as obras do diabo. Tá? Vou continuar lendo essa nota. E agora estava invadindo o reino do maligno para tirar das trevas as almas de todos aqueles que crescem e para destruir a casa do homem forte. Isso está em Isaías 49, dá uma olhada. Isaías 49, versículo 24. Senhor Jesus, amém. Tirar-se-ia a presa ao valente? Vamos tirar a presa do valente. Amém. Pregando o evangelho. Amém. Posso orar por você. Amém. Eles estão como presas na casa do valente. Vamos libertá-los. Vamos libertar as pessoas. Amém. Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Vamos tirar, né, do tirano. Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, salvarei os teus filhos, sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão,
como com vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Irmãos, Jesus veio aqui já mexendo com a casa do valente. Portanto, irmãos, hoje a igreja está pregando o evangelho do reino. Pode ter certeza que nós estamos mexendo com a casa do marimbondo, né? Porque estamos mexendo com a casa do valente, porque nós queremos tirar as pessoas de lá. Estão debaixo dessa escravidão. Posso orar por você, fazendo comportagem. Vamos tirar essas pessoas, né, disso. Lucas 11, 21. Senhor Jesus. Lucas 11, 21. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Né? Irmãos, ele guarda a sua casa, tá? E ele não quer que a gente tire, né, os bens daquela casa, que são as pessoas que estão sob a sua escravidão. Mas o Senhor Jesus veio e nós tomamos esse modelo, pregamos o evangelho do reino, tirar essas pessoas debaixo do império das trevas, nós as colocamos debaixo da autoridade do reino dos céus, né? Vou continuar lendo ainda, não terminei a nota. Por isso não pode haver neutralidade no reino de Deus. Quem não serve a Cristo está servindo ao diabo, que é o diretor geral do sistema econômico, político, social e religioso deste mundo. Termino a nota. Aí vem a nota da versão Restauração. O Espírito de Deus é o poder do reino de Deus. Onde está o Espírito de Deus em poder, aí está o reino de Deus, e aí os demônios não têm vez. Tá? Então, irmãos, a casa é o reino de Satanás, e o homem forte é Satanás o maligno. Isso está em que versículo? Hein? Versículo, onde nós estamos? Não é isso? Versículo 28. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Vamos amarrar o valente? Vamos saquear a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Irmãos, o que significa isso? Vou ler uma nota de rodapé também da versão Restauração. Blasfemar contra o Espírito é diferente de insultar o Espírito, que está em Hebreus 10, 29. Dá uma olhada. Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Isso é insultar e ultrajar o Filho de Deus. Mas ainda assim, irmãos, haverá perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Então, qual a diferença? Insultar o Espírito é desobedecer-lhe deliberadamente, que é o caso lá de ultrajar, certo? E muitos crentes ainda fazem isso. Se confessarem esse pecado, serão perdoados e purificados pelo sangue do Senhor, em 1 João
capítulo 1, versículos 7 e 9, acho que vocês já conhecem. Vamos ler, vai. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, irmão, se Deus está falando com você, mostrando algum erro, da sua vida, não se justifique. Não se justifique. Peça perdão. Se arrependa. Confesse os seus pecados. Não é? Tem um salmo que fala, se você não confessa os seus pecados, seca-se os seus ossos. Mas se você confessa e deixa, sabe, você ganhará perdão. Não é isso? Então, irmãos, vamos trilhar pelo caminho da sabedoria. Não insista em que você não está errado, tá? Vamos ganhar luz diante do Senhor, confessar, e nós ganharemos perdão do Senhor e seremos purificados. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, era isso que faltava completar a mensagem anterior. Agora sim vou entrar na mensagem de hoje. Então vamos para o versículo 33. 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira o tesouro bom das coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Não tem outro jeito. Se ele tem um estoque de coisas más, não tem como tirar coisas boas. E digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Não se preocupe, eu vou falar rápido, tá bom? Se preocupe não com o tempo. Então, irmãos, vocês se lembram lá em Mateus 5, como se avaliava um profeta, se ele era um profeta genuíno ou um falso profeta. Vocês se lembram ou não? Capítulo 5, versículo 15, era isso, né? Não, perdão, eu que me equivoquei, não é aqui não. Aqui, aqui no capítulo 7, capítulo 7, vocês se lembram? No versículo 15 fala, cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, cheio de tesouros maus, E pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. E toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Por isso, irmãos, pode ter pessoas que aparentemente faz obras maravilhosas, fazem pregações maravilhosas, fazem coisas maravilhosas, mas não olha para as palavras bonitas, olha para o seu fruto, olha para o resultado do seu trabalho. Se o resultado, irmãos, é fazer a vontade de Deus, é a edificação da igreja, são frutos bons. Se só tem essa aparência e coisa bonita, mas o resultado é ruim, sabe? Então é pelo fruto é que se conhece a árvore. Por isso, irmãos,
Por isso, aqui, na verdade, está querendo dizer, sabe, para a gente tomar cuidado, a gente não cair como, né, esses fariseus, e caíram, né, acharam que estavam servindo a Deus. Na verdade, eles não tinham mais tesouros bons dentro de si, porque estavam criando a sua própria religião. Por isso, irmãos, vamos tomar muito cuidado, né? Aqui diz assim, irmãos, com relação à raça de víboras, vocês se lembram, lá em Mateus 3:7, João Batista chamava quem de raça de víboras? Hein? 3:7, que fala assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, e disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Com que base João Batista chamava esses fariseus e saduceus de raça de víboras? Com que base bíblica? Como é que eles poderiam ter sido chamados de raça de víboras? Irmãos, os fariseus, primeiro um pouco de informação. Os fariseus é a mais rigorosa seita dos judeus, que foi formada por volta do ano 200 antes de Cristo. Isso vocês podem ver alguma coisa em Atos 26, versículo 5. Dá uma olhada. Atos 26, versículo 5. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quisessem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Então, os fariseus faziam parte da seita mais rigorosa, mais severa da religião judaica. Eles eram bem estritos, não é isso? Bem querendo, né, seguir as escrituras, só que infelizmente, né, tudo na lei, tudo na letra. E quem eram os saduceus? Os saduceus são uma outra seita, né, do judaísmo. Atos capítulo 5, versículo 17. Dá uma olhada. Atos capítulo 5, versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos fariseus, tomaram de inveja. Irmãos, por quê? Porque a seita dos saduceus, né? Os saduceus, eles não criam, não acreditavam em ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em espíritos, tá? Isso está em Mateus 22, dá uma olhada. Mateus 22, versículo 23. Naquele dia aproximaram-se deles alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram. Atos 23, 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas, tá? Estou usando a Bíblia, vou mostrar a vocês quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, tá bom? E eles foram chamados de raça de víboras por João Batista e agora também por Jesus. Que significa? Significa, irmãos, que em Gênesis capítulo 3, quando aquela serpente enganou a Eva, dizendo para ela que Deus disse que se comer, o dia em que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem morreria, ele como que quisesse insinuar a mulher de que Deus estava enganando o homem, que no dia em que comer vocês não vão morrer, pelo contrário, vocês vão ganhar uma capacidade de discernir o bem e o mal, vocês serão como Deus, né? Então, irmãos, isso, quando a mulher caiu na conversa e aceitou a palavra, pegando o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o veneno daquela serpente foi injetado dentro do homem. Por isso, irmãos,
né, em João 8,44, né, Jesus diz: vós sois do diabo, falando para os fariseus, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Por isso, irmãos, nós precisamos ver que no homem natural, o homem que caiu lá em Gênesis 3, nós recebemos o veneno da serpente e a natureza pecaminosa entrou no homem. Por isso, irmãos, para nós sermos curados, nós precisamos da serpente de bronze. Em João capítulo 3, Moisés levantou, não é, a serpente de bronze, para que todo aquele que for picado pela serpente abrasadora no deserto, que certamente morreria, para não morrer e ser sarado, tinha que olhar para a serpente de bronze. Nosso Senhor Jesus, ele tomou a semelhança da carne pecaminosa, porém não tinha pecado. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 3. Ele era aquela serpente que não tinha pecado, não tinha veneno nele, só a semelhança, e foi levantado na cruz, no madeiro, certo? E todo aquele que olhar para o Senhor Jesus seria curado. Por isso, irmãos, os fariseus, né, os líderes judeus deveriam ver que Jesus era essa serpente de bronze que veio para salvar o homem, não é? Para curar o homem, para sarar o homem. Ó Senhor Jesus, vamos voltar lá. Tem muita coisa boa ainda, peraí. Então, irmãos, não tem como tirar a coisa boa dos fariseus, porque o estoque era de tesouro mau, né? Então, só o Senhor Jesus, irmãos, em João 3, versículo 14 e 15, ele pode salvar, né? João 3, 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Em vez de perseguir Jesus, rejeitar Jesus, eles deveriam olhar para Jesus e crer em Jesus. Os fariseus, não é isso? Aí então eles teriam um tesouro bom, poderiam ajudar os outros, mas desse jeito não. Por isso, irmão, aqui vamos continuar. Mateus, né, 12. Digo-vos, versículo 36, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Irmãos, nós cada um vamos prestar as contas diante de Deus, e essa prestação de contas, irmãos, é principalmente pela palavra que falamos. Aquilo que nós falamos, nós temos que dar conta dele, né, daquilo que falamos, tá? Então, irmãos, aqui a palavra frívola, aqui em grego é argos, que significa uma palavra inoperante, uma palavra que não produz, uma palavra que é infrutífera. Irmãos, falar palavras que não produzem, né, o fruto para Deus, irmãos, nós vamos dar conta dela, tá? E os fariseus terão de prestar conta de toda palavra perversa que eles falaram contra Jesus. E vocês se lembram de Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo nos alerta a falar somente palavras que edificam. Vocês se lembram? Efésios 4, 29. Por isso, irmãos, esses dias que nós estamos juntos, irmãos, vamos nos juntar, irmãos, para edificação. Tá? 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe aqui em grego, né? Sapros, significa palavra podre, significa palavra corrompida, ou palavra imprópria e palavra que não presta, sem valor, não tem valor. Irmãos, para que jogar a palavra fora? Não é isso?
palavra podre, palavra corrupta, palavra imprópria, palavra sem valor. E sim, unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então vamos aproveitar esses dias, irmãos, só transmitindo graça uns aos outros para edificação, porque cada um dará conta de si mesmo pela palavra que fala, né? Então aí, versículo, aqui em seguida, 38, então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Irmão, que é o sinal aqui? Por que os fariseus e escribas pediam um sinal da parte de Jesus? Por quê? Quem sabe? Que é um sinal que eles pediam? Um sinal, irmãos, um sinal é um milagre para os religiosos que comprovam, né, uma pregação, comprovam que alguém veio da parte de Deus. Isso é um sinal, né? Então, a religião precisa de sinais para autenticar as obras, precisavam de sinais para autenticar, né, as obras de Jesus. Irmãos, eu vou ler aqui mais uma nota de King James atualizada, que ele diz assim: no passado, muitos líderes de Israel haviam concedido ao povo provas de sua missão por parte de Deus, porque assim era no Velho Testamento. Eles precisavam de sinais para dizer: ó, isso aqui é o profeta de Deus. Assim, para autenticar a obra de Moisés, o Senhor enviou o maná. Claro que tem outras coisas, tá? Essa aqui é a nota dele, né? Para Josué, o Senhor fez parar o sol e a lua. Para Samuel, enviou o Senhor trovões de um céu claro e limpo, sem tempestade. Para Elias, mandou Deus fogo do céu, né, para consumir aquele sacrifício, vocês se lembram do altar? E para Isaías, ele fez recuar a sombra do relógio do sol. Vocês se lembram, né? Mas para confirmar a obra de Jesus Cristo, o Messias, será realizado o maior milagre de todos. Deus ressuscitou a seu Filho Jesus da sepultura. E esse seria um sinal ainda maior do que aquele realizado para a conversão de toda a antiga cidade de Nínive. Isso está no versículos 39 e 40 aqui, ó. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Jonas, está aí, né, Jonas? Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, por isso você gosta de pescar, né? Assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Irmão, o que é isso? Que são esses, né, 3 dias e 3 noites de Jonas no ventre do grande peixe? Isso representa, irmãos, o período em que Jesus, né, ficou no Hades, depois da sua morte na cruz. É o período que foi desde sexta-feira à tarde até domingo de manhã, tá? Esse é o período em que Jesus esteve no Hades, e no domingo de manhã Deus o ressuscitou. Esse é o grande milagre. O grande milagre, irmãos, é que Deus ressuscitou. Jesus não queria dar nenhum outro sinal. O maior sinal é este, que Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Ele foi exaltado à destra de Deus, e a igreja foi gerada por meio de sua morte e ressurreição. Isso está em Atos capítulo 2, versículos 22 a 36. Dá uma olhada. Atos capítulo 2, versículos de 22
Aqui diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A morte não conseguiu reter a Jesus. Tá? Aí ele pôs, porque a respeito dele diz Davi: diante de mim, né, via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Tá? Então, isso vai até versículo 36, já vou direto ali, o versículo 32. A este Jesus Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós que vedes e ouvis. Esse derramamento do Espírito, irmãos, foi no dia de Pentecostes e gerou a igreja. Amém. Esse é o milagre, maior milagre do universo, não é isso? Ele morreu, ressuscitou e foi derramado o Espírito Santo e gerou a igreja, gerou a nós, né? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, esse é o sinal de Jonas, é o maior sinal de todos, tá? Ó Senhor Jesus, Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Salmo capítulo 2. Salmos capítulo 2, Salmos, né, de número 2, capítulo 2, isso nós já lemos várias vezes. Versículo 5 diz assim: na sua ira e a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Irmãos, aquele Jesus tão fraquinho, tão franzino, tão frágil, que os fariseus, os escribas podiam injuriar, podiam se opor, né? Podiam rejeitar. Irmãos, esse Jesus, ele vai ser feito o Rei dos Reis. Amém. Ele vai reger as nações, porque Deus Pai constituiu-o por rei, né? E ele vai reger as nações. Por isso, irmãos, nunca despreze isso. Aí lá no versículo 41, voltando lá de novo, né? 41. Ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Por isso, irmãos, vamos nos arrepender. Não insista no erro, não é isso? A rainha do sul se levantará no juízo contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Irmão, Salomão, né? Salomão, ele edificou o templo do Senhor, mas, irmãos, ele proferiu palavras de sabedoria e edificou o templo, mas aqui está quem é a própria sabedoria.
Em Provérbios capítulo 8, versículo de 12 até 36, ali descreve que o Filho é a própria sabedoria. E Jesus, ele é aquele Cristo que edificará a sua igreja, em Mateus 16, versículo 18, vocês sabem do que eu estou falando. Edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então esse é maior que Salomão, maior que o templo, não é isso? Maior que Jonas. Senhor Jesus. Então vamos lá, versículo 43, porque quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Irmão, de um lado, Jesus estava mostrando para nós como funciona essa questão da possessão demoníaca, porque aqui, o espírito imundo aqui refere-se aos demônios. Os demônios eram as criaturas pré-adâmicas, que foram julgadas porque seguiram a rebelião de Satanás, e Deus julgou com as águas do juízo de Deus. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre toda a face do abismo. Abismo aqui é água, é o mar, abismo. Então, irmãos, Deus julgou aquela raça pré-adâmica, e eles então, os corpos morreram, mas eles se tornaram esses espíritos imundos, e eles passaram a vagar. Como foi julgado com as águas, o lugar de habitação natural deles no mar. Vocês entenderam? Então, quando eles saem do mar, eles acham tudo árido, tudo seco. Eles precisam de entrar na água ou tomar posse de algum corpo humano. Tá? E o corpo humano eles tomam quando você se esvazia, quando você abre, a sua mente para isso. Deus não permite, na verdade, esse contato do espírito imundo com o homem. Mas se o homem procura abrir a porta para ter contato, aí essa porta fica aberta. Entendeu? Então, normalmente, não precisa se preocupar, você não tem contato. Mas, irmãos, se você você procura abrir essa porta, aí a porta fica aberta, tá? Então, irmãos, esses demônios gostam de habitam nas águas, no mar, ou procuram algum corpo para tomar posse. Mas, irmão, nós não abrimos nenhuma chance para ele tomar posse. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, aí, se você, se alguém ainda mantém condições para a possessão, esse espírito sai e encontra a casa varrida e limpa, ele vai trazer mais 7 para habitar. Opa, vem cá, aqui tem uma casa boa, vamos habitar lá. Mas que significa isso, irmãos? Aqui não está falando só dessa explicação que eu dei para vocês. Aqui está falando, irmãos, dos próprios opositores de Jesus, os líderes religiosos. Eles, em lugar de fazer uma mudança radical na vida deles, quando viram Jesus, em vez de aceitar Jesus, não é isso? Para haver uma mudança radical na vida delas, não querem mudar. Eles apenas querem varrer um pouco a casa, enganar a si mesmo. Tá bom, vamos melhorar um pouco a minha vida, vamos praticar um pouco boas ações, mas a raiz má não arrancaram. Continuam uma árvore má. Continuam, irmão, com tesouros maus. Não mudaram essa natureza maligna para a natureza de Deus, como nós que cremos em Jesus. Por isso, irmãos, se os religiosos não querem mudar, não se arrependerem, irmãos, vão só estar varrendo a casa. Se varre a casa,
né? Aí os demônios vêm, tá bom, a casa está limpa, vamos lá, vamos tomar posse. Claro que não é a possessão fisicamente, mas, irmãos, significa que o estado desses opositores de Jesus vão estar pior do que antes. Portanto, irmãos, vamos permitir que o Senhor faça uma mudança radical na nossa vida. Tudo isso tem esse contexto, irmãos. Todas essas passagens têm esse contexto. Vamos abrir nosso coração, vamos nos arrepender diante do Senhor. Não vamos só fazer mudança na nossa conduta, uma mudança no nosso comportamento, mas que o Senhor possa realmente nos conceder um espírito quebrantado, um espírito humilde, espírito arrependido, né, para a gente voltar realmente para o Senhor, efetuar mudanças radicais na nossa vida, de natureza, para que o Senhor possa nos usar, tá? Então não engane a você mesmo, só fazendo, né, maquiagem. Não faça só maquiagem, ou somente caiar. Vocês sabem o que é caiar, né? Não? Caiar, passar cal. Caiar o sepulcro. Fica passando só cal no sepulcro, fica bonitinho, branquinho e tal, mas é sepulcro, é morte. Vamos mudar da morte para a vida, né? Então, irmãos, não permita que isso aconteça conosco, porque essa é geração perversa, tá? Então, provavelmente Jesus estava usando essa ilustração como uma parábola, indicando que os judeus que rejeitaram Jesus não querem se arrepender para aceitar o governo do reino dos céus. Você quer aceitar? Amém. Antes queriam somente varrer a sujeira e ornamentar a casa. Isso os deixa mais convidativos para o espírito imundo levar outros 7 espíritos com ele, tornando-se a sua situação muito pior do que antes. Então não vamos nos enganar nós mesmos. Vamos ler o último trecho aqui, tá bom? Eu vou terminar aqui. Última parte, versículo 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e eis meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. O que significa isso? O que Jesus estava querendo dizer? Irmãos, parece um pouco cruel não reconhecer sua própria mãe, irmão, irmã, não é isso? E parece que Jesus estava exagerando. Mas, irmãos, sabe o que quer dizer aqui? Quer dizer, irmãos, que nosso Senhor Jesus, ele veio como o Cristo. Ele foi ungido para uma missão. Qual é a missão, irmãos? A missão é fazer a vontade do Pai. Ele era extremamente focado, e ainda é extremamente focado em fazer a vontade de Deus. E ele é obstinado. Ele vai fazer a vontade de Deus até o final. O reino dos céus, através da igreja, trará o reino de Deus aqui na terra, por causa da sua obstinação. Ele é obstinado, ele é focado pela vontade de Deus. Irmãos, no final dos tempos em que nós vivemos, estamos na era apocalíptica, estamos na conclusão da execução da vontade de Deus. E nessa era, Deus está andando rápido. Deus, ele trouxe entre nós a operação dos 7 espíritos. Todas as ferramentas que ele deu através do irmão Dong para a sua igreja, ele turbinou. Por quê? Chegou a era do Apocalipse, está bem próximo, né, do raiar do dia. Vocês acreditam nisso? Esse Senhor, irmãos, esse Senhor hoje,
Não é mais aquele Senhor com os olhos ternos de um cordeiro. Esse Senhor hoje é de Apocalipse capítulo 1. Dá uma olhada. Apocalipse capítulo 1. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Quer dizer, ele era alguém, irmãos, não só demonstra a sua longevidade, né? Ele era o mais, vamos dizer, o primeiro, o mais maduro de todos, tá? Mas olha para os seus olhos, não são mais olhos ternos. Aqui ele tem os olhos, o quê? Os olhos como chamas, chama de fogo, chama de fogo. Irmãos, na era do Apocalipse, ele quer queimar toda impureza. Ele quer queimar tudo aquilo que se opõe à execução da vontade de Deus. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, né? A voz como voz de muitas águas. Irmãos, esse Senhor Jesus que está andando no meio das igrejas dos 7 candeeiros de ouro, nesta era, ele não é tão bonitinho assim, tão, né, bilu-bilu. Ele é aquele que tem chama de fogo nos olhos. Os seus pés, irmãos, é de alguém que foi provado na fornalha como bronze polido, e ele também quer provar você. Ele quer provar você para aprovar. Mas se você não for aprovado, irmãos, vai ser deixado de lado. Porque na era do Apocalipse, ele não admite que você atrapalhe a execução da vontade de Deus. Nós demoramos um pouco para vir para cá, porque eu estava tendo comunhão com os cooperadores. Estava mostrando para os cooperadores, irmãos, que Deus nessa era, Ele não vai poupar ninguém. Mas o Senhor, eu fui tão usado por Ti, por tanto tempo, Senhor, né? Eu trabalhei para Ti, para isso, aquilo, tal. Irmão, Deus não vai olhar para isso mais. O dia em que você sair de trabalhar no descanso de Deus, criar a sua própria religião como João Batista, Ele vai afastar você. Os irmãos entenderam? Por isso que eu falei para os cooperadores, nós precisamos viver em temor e tremor. Nunca deixar orgulho subir a nossa cabeça. Nunca achar que nós somos alguma coisa, que o dia, irmãos, que nós acharmos que nós somos alguém, né, que o Senhor usou no passado, o Senhor pode ter usado você no passado, mas o dia que você se tornar um estorvo para a execução da obra de Deus, irmãos, Ele não vai te poupar. Vocês acreditam nisso ou não? Por isso, irmãos, voltando lá, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aqui, ó, a minha mãe e meus irmãos. E quem são eles? Porque qualquer um que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos conhecer esse Senhor melhor. Esse Senhor da era do Apocalipse. Ó Senhor Jesus, deixa eu ver se eu... tem umas coisas ainda, deixa eu ver, ainda dá tempo ou não? Irmãos, eu realmente, esses dias, eu vivo em temor e tremor.
quanto mais, não é isso? Eu sei que os irmãos oram por mim, oram pela minha cirurgia e oram pela palavra profética que, né, o Senhor tem me usado. Irmãos, quanto mais o Senhor nos usa, mais a gente precisa ter temor. Nós precisamos viver debaixo totalmente da misericórdia do Senhor. O Senhor diz: misericórdia quero, e não holocaustos. Não é pelo que você pode dar para o Senhor de sacrifícios e holocaustos, das obras que você fez para o Senhor, você fez boas ações. O Senhor não vai olhar para isso, o Senhor vai olhar o quanto você está disposto a receber misericórdia dEle, a graça dEle, para você continuar sendo usado. Vocês entenderam? O dia em que eu achar que não preciso mais da misericórdia de Deus, da graça de Deus, eu posso oferecer meus holocaustos e sacrifícios para Deus, irmão, está acabado. Não sei se vocês me entenderam. Precisamos continuar, irmãos, dependendo da misericórdia, da graça de Deus. Jesus era focado em fazer a vontade de Deus. Dá uma olhada. Ó Senhor Jesus. Aqui, ó. Eu vou ler aqui o que eu escrevi aqui. O foco do rei é fazer a vontade do Pai que está nos céus, está no versículo 50. Embora Jesus nunca tenha desrespeitado a sua família, Jesus nunca desrespeitou a sua família, porém ele deixa claro que a sua missão de fazer a vontade de Deus está acima de seu relacionamento familiar e acima de seu laço com os judeus. Jesus desceu do céu, João 6:38, dá uma olhada, João 6:38. Jesus desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, e sim a vontade daquele que o enviou. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ora, se Jesus era assim, imagina eu. Eu posso ter a presunção de não ser assim? Eu tenho que seguir, né, o que o Senhor faz. João 6:29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Só o fato de crer em Jesus que foi enviado por Deus, a obra de Deus é feita. Por quê? Porque Jesus estava totalmente em linha com Deus, em harmonia com Deus, e a obra de Deus então é feita. Irmãos, o dia que a gente sair desse alinhamento com Deus, está tudo acabado, né? João 5:19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Irmãos, você acredita que Jesus nada podia fazer dele mesmo? Não é impressionante isso? Ele diz: nada posso fazer de mim mesmo. Jesus falou isso. Senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Ele via, ele olhava para o Pai, se o Pai faz, ele faz igual. Vocês entenderam? Então, irmão, quem sou eu para ter a presunção de achar que eu posso fazer alguma coisa para Deus? Eu tenho que olhar para Deus, o que Ele faz eu faço, tá? Porque tudo o que este fizer, o Pai, né? O Filho também semelhantemente o faz. Irmão, não seja presunçoso, vamos ser humildes de espírito. Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por que eu fiz questão desse versículo? Presta bem atenção. Aqui fala, você ouve a palavra de Jesus, a palavra do profeta, mas crê em quem? Crê em quem o enviou. Então a palavra profética, quando sai,
Você ouve a palavra profética, mas você crê que essa palavra é de Deus. Amém. E você crê em Deus. Amém. Aí essa palavra funciona. Amém. João 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Irmão, Jesus falando isso. Eu nada posso fazer de mim mesmo. E quantos homens se acham presos, né, arrogantemente dizendo, eu posso fazer muita coisa, sou capaz de fazer tantas coisas, assim como, né, os fariseus, os escribas e a segunda etapa de João Batista. Irmão, que o Senhor nos livra dessa presunção. Porque, né, na forma como ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Irmãos, em nenhum momento a gente deve fazer a nossa própria vontade, mas a todo tempo a vontade daquele que, né, vontade de Deus. João 7,16. Irmãos, o meu ensino, Jesus disse, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Irmãos, o ensinamento que um profeta fala não é dele, o ensinamento é de Deus, tá? E olha só o versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Irmão, quantas vezes o homem fala por si mesmo? Quando o homem fala por si mesmo, está buscando sua própria glória. Mas Jesus diz, eu não procuro a minha própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Por isso, irmãos, Jesus é o melhor modelo para nós, irmãos, estarmos com espírito humilde, arrependido. Então, irmão, vamos aproveitar essa hora. Se tem alguma coisa que essa palavra falou conosco, não vamos insistir no erro, não vamos nos justificar, vamos nos arrepender, né? Não vamos apenas varrer a casa, não vamos apenas caiar o sepulcro, mas, irmãos, vamos permitir que a vida de Deus efetue uma mudança radical na nossa vida, arrependendo-nos, né, e dando uma chance para a vida começar a atuar em nós. Irmãos, esse então será critério usado para aprovação para a entrada do reino dos céus, Mateus 7, né, 21 a 23. Onde está? Mateus 7, versículo 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmão, não é fazer muitas coisas para Deus, mas é fazer a vontade de Deus. Muitos naquele dia onde dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Já pensou naquele dia diante do tribunal de Cristo, você ouvir isso de Deus, do Senhor? Por isso, irmão, não vamos nos enganar até lá. Eu prefiro que o Senhor me ilumine hoje, me faça arrepender hoje, do que ficar me enganando, me justificando, não é mesmo, irmãos? Que o Senhor possa nos iluminar completamente, porque daqui para frente, irmãos, precisamos desse coração puro, precisamos dessa motivação pura. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não por nós mesmos, não sejamos presunçosos, né, e nem arrogantes. Nós dependemos totalmente do Senhor. Então, os seguidores do Rei também devem renunciar tudo para fazer a vontade do Pai que está nos céus. Também deve ser, a vontade de Deus também deve ser o nosso foco. Não são as obras que fazemos, tais como profetizar, expelir demônios, operar milagres em nome do Senhor, que nos aprovarão naquele dia para a manifestação do reino dos céus, senão, irmãos, em fazer a vontade de Deus que está nos céus. Então, eu termino aqui, queridos irmãos,
Então vamos continuar fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus entre nós hoje, irmãos, é pregar o evangelho do reino. Amém. Vamos sair às ruas e falar, posso orar por você? Amém. Cada um de nós, irmãos, pode salvar muitas pessoas, porque nós estamos oramos para amarrar o valente. Vamos tirar essas pessoas da casa do valente para o Senhor, para o reino dos céus. Os colportores saindo, avança jovens saindo, as irmãs cuidando das pessoas, não é isso? E nós, irmãos, a igreja tendo a rede de cuidado, vamos montar essa rede de cuidado. Se na sua igreja é pouca gente e não tem, seja você mesmo. Você mesmo pegue contato e começa a cuidar, usa o WhatsApp, escreve texto, fala, eu posso orar por você, posso cuidar de você, sabe? Você vai começar a fazer a vontade de Deus, que a Europa, irmãos, possa crescer dessa forma, mais colportores sejam formados aqui para fazer a expansão, e as igrejas aqui também estão promovendo o crescimento, multiplicação por meio, né, de pregação do evangelho e tal, e nós, irmãos, estamos orando ao Senhor para que o trabalho dos colportores, também essa pregação do evangelho seja ainda mais eficiente. Estamos pedindo para o Senhor um expolivro aqui na Europa. E aqui o expolivro não precisa ser uma carreta como no Brasil. Fica até difícil pedir licença, né? Fica difícil para entrar nas cidades. Aqui pode ser um tipo de um motorhome, né? E nós vamos transformar em um pequeno expolivro, e nós vamos ir de cidade em cidade, vamos de país em país, né? Vamos ganhar a Europa, e juntamente com colportores, irmãos, o expolivro com os colportores é uma combinação de vida, de uma combinação explosiva, né? E nós vamos ganhar essa terra para o Senhor, porque, irmãos, essa é a vontade de Deus, que tragamos o reino de Deus de volta aqui na terra, resgatemos as pessoas, né, do império das trevas, trazer para a igreja, para o reino, né, do Filho de Deus. Deus, então, abençoe vocês. Desculpe, eu prolonguei um pouquinho mais, mas eu acho que vale a pena, né, que eu já disse, essas mensagens de Mateus, irmão, não são para aumentar nosso conhecimento bíblico, senão, irmãos, é o que está acontecendo conosco. Nós estamos sendo operados por essa palavra, ajudados por essas palavras, para fazer mais a vontade de Deus. Deus abençoe vocês. Amém.